Pode ser que você já tenha notado mudanças em sua vida, nas suas relações ou até na forma como enxerga o mundo. Talvez tenha sentido que, em certos momentos, as pessoas ao seu redor não entendem suas ações ou interesses. Mas e se eu dissesse que existem comportamentos que todos adotamos à medida que envelhecemos e que, muitas vezes, passam despercebidos? O envelhecimento é como um livro que carrega histórias incríveis, mas cujas páginas começam a deteriorar com o tempo. Pequenos hábitos, que antes eram inofensivos, podem se transformar em obstáculos para a convivência e para nossa própria felicidade. Sem perceber, podemos nos tornar protagonistas de atitudes que afastam aqueles que amamos e dificultam a conexão com o mundo ao nosso redor. Neste vídeo, vou revelar alguns comportamentos surpreendentes que muitos idosos praticam sem perceber. Não estamos falando de questões físicas ou específicas, mas de atitudes e hábitos que podem impactar diretamente sua qualidade de vida e seus relacionamentos. Algumas dessas atitudes podem parecer inofensivas, mas as consequências delas podem ser profundas, tanto para você quanto para as pessoas que convivem ao seu lado. As últimas revelações deste vídeo farão você refletir profundamente sobre sua jornada e como enfrentar essa fase da vida de maneira mais leve e feliz. Por isso, convido você a assistir até o final. Este é o momento de se reconectar com o melhor de si e transformar hábitos que podem estar impedindo você de aproveitar plenamente o presente. Então, vamos lá. A falta de higiene pessoal. Com o envelhecimento, é comum que uma rotina de higiene pessoal passe a ser negligenciada, muitas vezes sem que o idoso perceba o impacto dessa mudança. Dificuldades físicas, como dores articulares ou limitações de mobilidade, podem tornar atividades simples, como tomar banho ou lavar os cabelos, um grande desafio. Além disso, fatores psicológicos como desânimo, tristeza ou até depressão podem contribuir para essa negligência. Essa falta de cuidado, embora pareça inofensiva, pode desencadear uma série de problemas que afetam a saúde, o bem-estar e as relações sociais do idoso. Uma das principais consequências da falta de higiene é o aumento do risco de infecções. A pele, nosso maior órgão, é uma barreira natural contra micro-organismos, mas quando negligenciada, pode se tornar vulnerável. A falta de banho e o acúmulo de suor e sujeira criam um ambiente propício para a prevenção de bactérias e fungos. Isso pode levar a infecções como dermatites, micoses e foliculites. Por exemplo, uma micose, causada por fungos, é mais frequente em áreas úmidas e abafadas, como entre os dedos dos pés ou em dobras da pele, podendo causar problemas, fissuras e até feridas. Outro problema comum é a infecção urinária, especialmente em idosos que deixam de cuidar da higiene íntima. O acúmulo de resíduos pode facilitar a entrada de bactérias no trato urinário, resultando em desconforto, dores ao urinar e, em casos mais graves, infecções generalizadas, como a septicemia. A negligência com a higiene bucal também merece atenção. Gengivites, cáries e até infecções sistêmicas podem surgir devido à falta de escovação e visitas regulares ao dentista. Estudos mostram que bactérias da boca podem migrar para outras partes do corpo, aumentando o risco de doenças cardíacas e pulmonares. Para solucionar esse problema, é essencial criar um ambiente favorável e acolhedor. Incentivar o uso de itens que facilitam a higiene, como barras de apoio no banheiro, cadeiras de banho e esponjas de cabo longo, pode ser um ótimo começo. Além disso, implemente lembretes visuais, como calendários ou notas adesivas, ajudando a estimular a importância dessas atividades diárias. Quando a falta de higiene está associada a questões emocionais, como desmotivação ou isolamento, é importante buscar apoio psicológico. Profissionais da saúde ajudam a identificar problemas como depressão e oferecer tratamentos que resgatam a autoestima do idoso. Portanto, os familiares e cuidadores devem abordar esse assunto com empatia e paciência. Comentários críticos ou confrontos podem gerar resistência e vergonha. Em vez disso, proporcionar a higiene como um momento agradável, com músicas ou produtos de banho preferidos, pode transformar uma tarefa difícil em algo mais leve e positivo. Recusar ajuda. Recusar ajuda é um comportamento comum entre idosos, muitas vezes enraizado no desejo de preservar a autonomia conquistada ao longo da vida. Para muitos, aceitar apoio pode ser visto como um sinal de fraqueza ou uma indicação de que estão perdendo a independência.
Esse sentimento é compreensível, especialmente considerando que envelhecer pode trazer uma sensação de vulnerabilidade diante de mudanças físicas e emocionais. No entanto, a recusa de ajuda sistemática pode levar a situações desnecessariamente difíceis e, em alguns casos, perigosas. Quando o idoso insiste em realizar tarefas que já não consegue fazer com segurança, como subir escadas, carregar peso ou até mesmo dirigir, os riscos à saúde aumentam consideravelmente. Quedas, lesões corporais ou acidentes podem ser consequências diretas dessa resistência. Além disso, a recusa de apoio em questões médicas, como acompanhamento de consultas ou administração de medicamentos, pode comprometer o tratamento e a qualidade de vida. Esse comportamento não apenas dificulta a rotina do idoso, mas também gera preocupação constante para familiares e cuidadores. O desafio é mudar essa percepção, mostrando que aceitar ajuda não é sinônimo de dependência, mas sim uma forma inteligente de garantir bem-estar e segurança. Uma abordagem empática faz toda a diferença. Ao invés de importar ajuda, é mais eficaz oferecer apoio com um tom de parceria, enfatizando os benefícios mútuos. Por exemplo, ao invés de dizer você não consegue fazer isso sozinho, experimente o que tal fazermos isso juntos? Essa mudança na comunicação reduz a sensação de imposição e torna o processo mais confortável. Além disso, é fundamental promover a confiança em amigos, familiares e cuidadores. Muitos idosos têm o desejo de se tornar um fardo, mas é importante lembrar-lhes de que pedir ajuda faz parte de qualquer relacionamento saudável. A família pode contribuir promovendo momentos de integração, onde o apoio surge naturalmente. Atividades em grupo, como preparar uma refeição ou organizar em casa, ajudam a criar um ambiente em que o idoso se sinta valorizado e incluído, sem perder sua dignidade. É essencial trabalhar de forma gradual. Pequenos gestos de ajuda podem abrir caminho para que o idoso se sinta mais confortável em aceitar suporte em questões maiores. Ter uma conversa honesta e respeitosa sobre os benefícios de dividir responsabilidades e os riscos de insistir em fazer tudo sozinho é um passo importante. Enfatize que aceitar ajuda não diminua sua força ou valor, mas sim demonstre sabedoria e cuidado consigo mesmo. Quando o idoso entende que a ajuda é uma aliada e não uma ameaça à sua autonomia, o dia a dia se torna mais leve, seguro e prazeroso para todos. Reclamar de tudo. Reclamar constantemente é um hábito que pode surgir com o envelhecimento, e muitas vezes, é mal interpretado como simples negatividade. No entanto, esse comportamento pode ser um reflexo de emoções mais profundas, como frustração, solidão ou sensação de perda de controle sobre a própria vida. À medida que envelhecemos, enfrentamos mudanças significativas, limitações físicas, doenças, perda de entes queridos e até mesmo desafios financeiros. Esses fatores podem gerar um sentimento de insatisfação constante, que acaba se manifestando em ocorrências frequentes sobre assuntos do dia a dia. Por outro lado, para algumas pessoas, a reclamação pode ser uma forma inconsciente de chamar atenção ou buscar companhia. Quando um idoso sente que não está sendo ouvido ou valorizado, ele pode usar as reclamações como uma maneira de se conectar com os outros, mesmo que de forma negativa. O problema é que essa atitude, quando recorrente, pode afastar familiares, amigos e cuidadores, criando um ciclo de isolamento. Isso gera um ambiente carregado emocionalmente e prejudica tanto o idoso quanto quem convive com ele. Além disso, aplicações constantes podem impactar a saúde mental do idoso, reforçando um padrão de pensamento negativo. Esse ciclo pode levar a quadros de ansiedade, estresse e até depressão. A mente, quando habituada a buscar o lado ruim de cada situação, perde a capacidade de enxergar oportunidades e momentos de alegria. Por isso, é essencial abordar essa questão com empatia e cuidado, ajudando o idoso a entender as origens desse comportamento e a encontrar formas mais saudáveis de expressar suas emoções. Uma solução eficaz é promover atividades que tragam prazer e significado para a vida do idoso. Hobbies como jardinagem, pintura, leitura ou mesmo caminhadas podem ajudar a desviar o foco dos problemas e criar momentos de satisfação. O estímulo à convivência social também é crucial. Participar de grupos comunitários, clubes de idosos ou eventos sociais proporciona um ambiente positivo e diversificado, onde o idoso pode compartilhar experiências e construir novas memórias. Terapia ou grupos de apoio também são ferramentas valiosas.
Com a ajuda de um profissional, o idoso pode aprender a identificar os gatilhos das reclamações e substituir esse comportamento por formas mais construtivas de lidar com as adversidades. Técnicas como a prática da gratidão, onde o idoso é incentivado a considerar aspectos positivos do dia a dia, transformam a perspectiva de vida de maneira significativa. É fundamental que familiares e cuidadores atuem de forma paciente e compreensiva, incentivando o idoso a expressar seus sentimentos de maneira saudável. Criar um ambiente acolhedor, onde ele se sinta ouvido e valorizado, é essencial para romper o ciclo das queixas constantes. Quando há compreensão e apoio mútuo, o idoso encontra novos motivos para se sentir conectado e satisfeito com a vida, trazendo mais leveza e harmonia às suas relações. Minimizar as experiências alheias. A frase "eu no meu tempo era mais" pode parecer inofensiva, mas quando usada com frequência, transmite uma mensagem implícita: as dificuldades dos outros não são difíceis ou importantes. Esse hábito, comum entre alguns idosos, muitas vezes reflete o orgulho das lutas enfrentadas ao longo da vida, mas pode desvalorizar as vivências e emoções de outras pessoas, principalmente dos mais jovens. Essa postura gera distanciamento emocional, tornando as conversas menos acolhedoras e dificultando a construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Minimizar as experiências alheias ocorrem, muitas vezes, de forma inconsciente. Para o idoso, é natural comparar situações atuais com as de sua juventude, quando os recursos eram mais escassos, as condições de trabalho eram mais duras e as oportunidades de lazer, limitadas. Contudo, cada geração enfrenta desafios únicos. Um jovem pode estar lidando com a pressão de produtividade, crises econômicas ou o impacto das redes sociais na saúde mental, os problemas que não existiam em épocas anteriores. Ao desconsiderar essas realidades, o idoso não apenas invalida o sofrimento do outro, mas também fecha portas para um diálogo construtivo. Essa atitude também tem impactos na dinâmica familiar. Os jovens podem sentir que seus sentimentos não são respeitados, e, em resposta, se afastarem emocionalmente. A falta de abertura para ouvir e compreender as perspectivas alheias cria barreiras, reforçando a ideia de que há um choque de gerações ou iminente. Esse distanciamento não diz respeito apenas aos laços familiares, mas também priva o idoso de aprender e se conecta com as mudanças do mundo atual. Começa a solução com a prática da escuta ativa, ouvir com a intenção de entender, e não de julgar ou comparar. Essa habilidade é um convite à empatia, permitindo que o idoso se coloque no lugar do outro e valorize suas emoções, independentemente de serem diferentes das suas. Durante uma conversa, em vez de reagir com comentários como "isso não é nada", é mais produtivo responder com perguntas ou afirmações que demonstram interesse. Como eu entendo que isso deve ser difícil para você, ou me conte mais sobre como você se sente. Além disso, é importante que o idoso ressignifique suas memórias de luta e superação. Compartilhar experiências pessoais pode ser enriquecedor, mas deve ser feito de forma que inspire e não minimize o outro. Por exemplo, ao invés de dizer "na minha época ninguém reclamava", ele pode optar por "eu também enfrentei desafios e aprendi muito com eles, como você está lidando com os seus?". Essa abordagem abre espaço para trocas genuínas, fortalecendo os laços entre as gerações. O incentivo a diálogos intergeracionais é uma excelente forma de construir pontes entre diferentes perspectivas. Atividades como rodas de conversa, onde jovens e idosos reúnem suas histórias e aprendizados, ajudam a criar um ambiente de respeito mútuo e aprendizado contínuo. Afinal, considerar as experiências alheias é um ato de respeito que fortalece relações e promove harmonia. Crítica aos jovens. A crítica aos jovens é um comportamento que muitas vezes reflete o desejo de compartilhar experiências e passar adiante valores considerados importantes. Contudo, quando essa crítica é constante e inflexível, ela pode ser vista como uma reprovação, causando distanciamento e ressentimento. Comentários como "essa geração é preguiçosa" ou "no meu tempo ninguém precisava disso" desvalorizam as conquistas e os desafios enfrentados pelos jovens, criando um ambiente de confronto em vez de aprendizado mútuo. Os idosos cresceram em uma época com normas, valores e dificuldades muito diferentes das atuais. Por exemplo, no passado, o acesso à educação e à tecnologia era limitado, e as pessoas enfrentavam desafios práticos, como a falta de infraestrutura básica.
Hoje, os jovens enfrentam problemas que, embora menos tangíveis, são igualmente complexos, como a saúde mental, o impacto das redes sociais, a pressão por desempenho e a instabilidade econômica. Criticar essas dificuldades sem compreendê-las pode fortalecer a percepção de que o idoso está desconectado da realidade atual. Essa postura crítica muitas vezes é alimentada pela saudade do passado, quando o idoso se sente mais produtivo ou relevante. Ao comparar gerações, ele pode estar expressando sua própria insatisfação com as mudanças ao seu redor. No entanto, é importante lembrar que cada geração é moldada pelo contexto histórico em que vive, e não existe uma fórmula certa para lidar com os desafios de cada época. A solução está em substituir a crítica pela curiosidade e pelo diálogo. Ao invés de julgar as escolhas ou comportamentos dos jovens, o idoso pode buscar entendê-los, fazendo perguntas abertas e demonstrando interesse. Por exemplo, ao invés de dizer "ou vocês só ficam no celular", ele pode perguntar "o que você gosta tanto de fazer no celular?". Essa abordagem não só cria um ambiente mais respeitoso, mas também fortalece os laços familiares e sociais. Trocar experiências é outra forma poderosa de construir pontes entre as gerações. O idoso pode compartilhar histórias de superação e aprendizados do passado, enquanto ouve as perspectivas e aspirações dos jovens. Esse tipo de interação valoriza ambos os lados e ajuda a construir uma relação de respeito mútuo. Além disso, atividades conjuntas, como projetos comunitários, viagens ou até mesmo aprender algo novo juntos, são oportunidades de conexão intergeracional. Aumentar o idoso para manter uma mente aberta é essencial. Mostrar que as diferenças entre gerações não são ameaças, mas sim oportunidades de crescimento, transforma o diálogo em aprendizagem. Quando há empatia e respeito, tanto os jovens quanto os idosos se beneficiam, criando uma convivência mais harmônica e enriquecedora. E por fim, o isolamento social. O isolamento social é um dos hábitos mais preocupantes que um idoso pode adotar, não apenas para a sua saúde emocional, mas também para o bem-estar físico e cognitivo. Com o passar do tempo, é comum que muitos idosos se afastem das interações sociais por diversos motivos, como perda de amigos, dificuldades de locomoção, ou até mesmo a sensação de não pertencer ao ritmo das novas gerações. Esse afastamento, no entanto, pode desencadear uma série de problemas graves, como solidão, depressão, ansiedade e até o agravamento das condições médicas existentes. A ausência de contato social relacionado diretamente à saúde mental do idoso. A solidão pode gerar sentimentos de inutilidade e desesperança, além de aumentar o risco de depressão e de pensamentos negativos. No plano físico, a falta de interações sociais está ligada ao aumento de problemas cardiovasculares, pressão alta e menor resistência imunológica. Ainda mais alarmante, o isolamento reduz os estímulos cognitivos necessários para manter o cérebro ativo, acelerando o declínio da memória e aumentando o risco de demências, como o Alzheimer. Para enfrentar esse desafio, é essencial incentivar o idoso a se reconectar com o mundo ao seu redor. Visitas frequentes de familiares e amigos são fundamentais, mas é importante que essas interações sejam autênticas e envolventes. Planejar atividades simples, como um almoço em família ou uma caminhada no parque, ajuda a criar momentos significativos que estimulam o idoso a sair do ciclo de isolamento. Além disso, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Ensinar o idoso a usar aplicativos de mensagens, chamadas de vídeo e redes sociais amplia as possibilidades de comunicação, especialmente com parentes ou amigos que moram longe. Promover atividades em grupo também é uma excelente estratégia. Aulas de artesanato, dança, música ou até mesmo grupos de leitura são ótimas opções para estimular a socialização e proporcionar um senso de pertencimento. Esses ambientes, além de oferecerem novos aprendizados, criam oportunidades para fazer amizades e fortalecer laços comunitários. Outra iniciativa é estimular a participação em atividades voluntárias, onde o idoso pode contribuir com sua experiência de vida enquanto interage com outras pessoas, reforçando seu propósito e autoestima. Por fim, é importante respeitar o ritmo e as preferências do idoso. Se ele demonstrar resistência, comece com passos pequenos, como convidá-lo para atividades que ele já gostou de fazer no passado. Além disso, um acompanhamento profissional, como psicólogos ou terapeutas, pode ajudar a identificar as causas do isolamento e criar estratégias personalizadas para superá-lo.
Quando o idoso percebe que as conexões sociais trazem mais alegria e vitalidade para a sua vida, ele se abre para novas possibilidades, transformando o isolamento em uma oportunidade de reencontro com o mundo e consigo mesmo. Esses hábitos podem ser superados com paciência, empatia e incentivo. Enxergar essas mudanças como uma oportunidade de crescimento pessoal é fundamental para viver uma vida mais saudável e feliz. E agora queremos ouvir você. Conhece alguém que apresenta esses comportamentos? Compartilhe este vídeo e ajude a transformar vidas.